O Templo de Salomão. Parte 16. No vídeo anterior, vimos o significado espiritual dos materiais utilizados na construção do Templo de Salomão. Cada elemento apontava para verdades profundas. O ouro expressava a glória e a santidade de Deus, a prata apontava para a redenção, enquanto o bronze e o ferro lembravam o juízo e a força do Senhor. As pedras preciosas e as madeiras falavam da obra do Espírito Santo e da edificação do povo de Deus como sua casa. Tudo mostrava que o templo não era apenas uma construção, mas revelava a presença e o plano de Deus em cada detalhe. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, avançamos para compreender o propósito divino do templo, ser o lugar onde Deus registraria o seu nome e manifestaria sua presença. O propósito divino para o templo. O propósito divino para a existência do templo é bastante claro. Deus queria ter um lugar no qual registrasse seu nome, um lugar no qual ele pudesse habitar entre seu povo em sua glória e presença. O nome nas Escrituras sempre fala da natureza de Deus, do seu caráter e de quem ele é em sua própria essência. Deus sempre desejou um lugar, na verdade, uma pessoa, na qual ele pudesse estabelecer seu nome e tudo o que seu nome representa. Aqui há algo interessante. Vamos observar a progressão do nome do Senhor, especialmente em relação aos lugares de habitação de Deus. O nome em Siló. Siló tornou-se uma cidade central no tempo de Josué, e até o tempo de Samuel, o profeta. Este foi o lugar onde o tabernáculo do Senhor esteve estabelecido. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Josué 22 do verso 9 ao 13. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes 18 verso 31. Neste tempo a casa de Deus estava em Siló. Juízes 21 do verso 12 ao 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. 1 Samuel 3 verso 21. Ali, a palavra do Senhor veio a Samuel. Foi em Siló que a arca da aliança do Senhor foi capturada pelos filisteus após os presunçosos atos dos sacerdotes filhos de Eli. 1 Samuel 4 do verso 1 ao 12. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. 1 Samuel 14 do verso 1 ao 3. Foi em Siló que o profeta Aías habitou, trazendo ao povo de Deus a palavra do Senhor. Por causa da abundância do pecado, da iniquidade e de várias abominações, a nação de Israel caiu na idolatria e na apostasia das outras nações pagãs. Assim, Deus abandonou o tabernáculo de Siló, onde o seu nome havia sido proclamado. Assim a presença de Deus se afastou de Siló, e ela ficou abandonada. Ele abandonou o tabernáculo em Siló, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Salmo 78 versos 60 e 61.
Em Jeremias 7 do verso 1 ao 16 e 30. Deus fala a Judá, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Somos livres para praticardes ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e quando eu vos falei insistentemente, vós não ouvistes, e quando vos chamei, não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Jeremias 7 do verso 1 ao 16. Jacó profetizou: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha Siló, aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49 verso 10. Há, portanto, uma aplicação dupla do nome em Siló. ênfase positiva. Primeiramente em Cristo, que é o Siló de Deus, há o repouso de Deus e o nome de Deus está nele. Ele é a palavra de Deus, o profeta de Deus, o tabernáculo de Deus, a arca de Deus, e o nome de Deus habita nele em plenitude. Porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude. Colossenses 1 verso 19. Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2 verso 9. ênfase negativa. O outro aspecto é aplicável à Igreja, e é visto no fato de que assim como Deus abandonou a Israel por causa da iniquidade, também Ele abandonará qualquer igreja que se torne idólatra. Quando o pecado e a corrupção se manifestam em Israel, ou entre o povo de Deus, sobre quem o seu nome é invocado, Deus permite que a arca da sua presença seja removida. Eles serão julgados através do afastamento de Deus assim como ele se afastou de Siló. Siló, abandonada pela glória de Deus, tornou-se deserta sem a sua presença, e isto é visto no simbólico nome de Icabode, foi-se a glória de Deus. Qualquer ajuntamento do povo de Deus que profane o nome do Senhor pelo pecado e pela apostasia perderá a presença do Senhor. Deus remove a arca de sua presença e julga seu povo e faz com eles o mesmo que fez com Siló. Paulo declara a Timóteo: afaste-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2 verso 19. Eles devem se apartar da iniquidade, senão Deus se apartará deles assim como aconteceu em Siló. Isto é exemplificado pela igreja em Laodiceia, em que o Senhor estava do lado de fora, desejoso de entrar. O nome no tabernáculo. O propósito específico para a sua existência é que Deus poderia ter um lugar onde seu nome pudesse habitar. Isto é visto nas Escrituras com relação ao tabernáculo. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei.
Êxodo 20 verso 24. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25 verso 8. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis, para sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Deuteronômio 12 do verso 5 ao 12. Seu nome significava sua presença. Seu nome habitou no tabernáculo. Seu nome representa o próprio Deus. A Bíblia nos diz que Deus estabeleceu ali o seu nome. Ele colocou-o ali. Ele o fez habitar ali. Ele registrou seu nome no tabernáculo. As festas do Senhor ocorriam em função deste lugar. Tudo em Israel girava em torno do nome e deste lugar. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1 verso 14. Jesus Cristo é a expressão e o completo cumprimento de tudo que foi tipificado no tabernáculo do Senhor. Deus habitou em Cristo em sua plenitude. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1 verso 19. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2 verso 9. Portanto, o nome de Deus habita nele em plenitude. É a ele que todos os crentes no Novo Testamento se unem. É em torno dele que a igreja se reúne. Em torno de seu nome. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18 verso 20. O tabernáculo foi posicionado em meio ao acampamento de Israel. Deus tem estabelecido seu nome em meio à sua igreja, o acampamento dos santos, e é para ele, e ao redor dele, que nos reunimos. Nenhuma tribo ousaria colocar o seu nome no tabernáculo. Assim também os crentes não se reúnem em nome de denominações, que dividem o povo de Deus. Contudo, todos se reúnem no nome revelado por Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que une seu povo e é a garantia de sua presença. 1 Coríntios 1 verso 10. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.